Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao PrevCast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário. Quero apresentar para vocês hoje um cara incrível e hoje você vai desenvolver a sua comunicação. Se tem algum problema de comunicação, fica com a gente até o final, porque você vai aprender muita coisa antes. Hoje, antes de apresentar ele, queria pedir para você, como é que você pode ajudar esse canal? Você compartilha nos seus grupos de WhatsApp e vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade previdenciária. Utiliza também aqui o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Fala o que você tem achado aqui desse episódio, dos outros episódios que nós já tivemos. Entrevistei profissionais do gabarito do nosso convidado de hoje. Profissionais incríveis que trouxeram dicas extremamente interessantes. Vários advogados têm dito para mim que têm se beneficiado das dicas que nós temos dado aqui no PrevCast e ele tem sido feito com muito carinho para você, beleza? Então eu já vou deixar o card aqui em cima aqui para vocês entrarem lá e maratonar, beleza? Bom, quero apresentar para vocês ele que tem sido um parceiro aqui do PrevCast nos últimos episódios, como vocês viram, Edgar Caetano, um grande comunicador. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Danilo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo e com a tua audiência aqui neste podcast focado em previdenciário. Sensacional. Show de bola, show de bola. Edgar, que para aqueles que ainda não sabem, ele é o meu mentor de oratória, tem me ajudado muito a desenvolver a minha comunicação e com isso eu tenho sentido realmente uma evolução bem bacana comigo. Então já aproveitar aqui, aliás, nesse início e mostrar para vocês aqui o trabalho do Edgar, que é um trabalho realmente incrível. O Edgar, ele é palestrante, ele é um comunicador, ele tem feito mentorias individuais e tem feito algumas comigo e me ajudado bastante. E ele também é treinador em company. Então, se você precisar ir na sua empresa, que alguém vá aí e desenvolva o seu time na parte de comunicação, de oratória, tá aqui um cara realmente incrível, além de muito humano, um cara que manja muito de comunicação e com certeza vai conseguir ajudar seu time. Aliás, deixar o Edgar falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Edgar, fica à vontade aí. Vamos lá, nesse rápido momento jabá, como eu gosto de falar no meu podcast. Isso. É um prazer. Primeiro, a minha missão é uma missão muito simples, é transferir a habilidade mais valorizada e desejada para profissionais que desejam a alta performance. A oratória, a comunicação, as habilidades de interação humana e de comunicação em público ou comunicação no audiovisual, que é o que estamos fazendo aqui, são habilidades inerentes à área jurídica, especialmente no modelo, no mundo antenado e conectado como o que vivemos hoje. Então, transferir essa habilidade é a minha missão e, claro, que a área jurídica é uma das áreas que mais demandam os meus treinamentos, sejam treinamentos individuais ou em company, como você mesmo apresentou mais cedo. Show de bola, show de bola. Já deu para perceber que o cara tem uma voz potente, né? O cara tem uma voz potente, é eloquente. Não chega no timbre da tua voz, né? Mas eu me esforço. Legal, legal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Edgar. Queria entender, já de início aqui, o Edgar Caetano, além dessa marca que vem com muita força aí ganhando o mercado, quem que é por trás dessa marca, o Edgar? De onde que o Edgar veio? Você é daqui de São Paulo mesmo, não é? Como é que é a sua história? Conta um pouquinho pra gente, Edgar. Vamos lá, vamos voltar aí nos primórdios da minha história, né? Eu digo que eu morri em 1980 e quando eu já falei isso numa palestra, abrindo uma palestra num teatro em Campinas, as pessoas se assustaram, fiz uma pausa dramática, como você aprendeu recentemente a fazer, né? Nas nossas mentorias. E aí eu digo, calma, né? Se eu tô aqui para contar essa história é porque, de fato, eu sobrevivi a essa morte. Porque, na verdade, eu conto isso e é fato, né? Porque eu nasci um pouco atrasado, né? Tenho esse hábito, às vezes, de atrasar alguns compromissos e esse compromisso muito importante eu acabei atrasando por motivos de saúde da minha mãe. E quando eu vim ao mundo, eu já estava ali roxo, sem respirar. E o médico falou, não, peraí, vamos salvar essa criança. Graças a Deus e a pouca tecnologia da época, lá na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, no norte de Minas, eu sobrevivi a esse parto complicadíssimo, segundo minha mãe me contava com muita emoção,
E eu cresci no interior de Minas, né? Ali com 3, 4, até os 5 anos de idade. Eu tenho uma memória infantil muito precoce, lembro de coisas com 2 anos de idade. E eu me lembro que nessa época a minha família, que é de origem muito humilde, era uma família de boia fria, de boias frias. E eu embarcava às 2, 3 da manhã no caminhão pau de arara, ia para plantação de café e algodão. E ali eu ficava com a minha mãe, obviamente, embora eu fosse um boia fria, eu não trabalhava, mas eu ficava na barra da saia da minha mãe o dia inteiro ali, brincando e sendo protegido por ela de escorpião, cobra e tudo mais. O fato é que a vida me trouxe para São Paulo depois de alguns anos. Com 7 anos de idade, eu já estava aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, morando ali em Vargem Grande Paulista, na região de Cotia. E foi ali que eu comecei a desenvolver um pouco mais a visão de mundo, porque quando você está no interior, nada contra o interior, é a minha origem, eu volto no interior com muita frequência e ali estão as nossas raízes, mas quando você tem a oportunidade de ver o mundo de fato como ele é em São Paulo e na Grande São Paulo, a gente começa, mesmo quando criança, a perceber que tem um universo de possibilidades que não estavam antes ao seu alcance. E eu me deparei com desafios interpessoais e desafios de desenvolvimento humano quando eu precisei de uma habilidade que eu não tinha desenvolvido ainda, a habilidade de comunicação. E ali pelos 10, 12 anos de idade, a ficha caiu e eu vi que realmente eu era um jeca tatu. Eu não sabia me comunicar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus colegas, professores. Era realmente uma tragédia. Eu digo que nas brincadeiras de pera, uva, maçã, salada mista, ainda assim que tinha uma esperança, eu me dava mal. Ganhava geralmente um aperto de mão dos meninos. Então era realmente catastrófico, né? O meu approach, como eu sei falar hoje, né? Meu approach com as garotas era péssimo, porque eu não tinha presença, eu não tinha postura, eu não tinha espaço para desenvolver uma habilidade que é fundamental em qualquer área de atuação hoje para um adulto, porque isso começava dentro de casa, num ambiente um pouco hostil, um pouco dividido por questões familiares, e aquilo foi me travando, foi me tornando uma pessoa mais tímida, introvertida, uma pessoa mais fechada, que não expressava as suas opiniões e as suas emoções. Então eu fui me travando como ser humano. Chegou um momento que eu vislumbrava que o meu futuro seria um futuro introspectivo, embora eu nem conhecesse essa palavra, observando talvez que o meu trabalho fosse pelo resto da minha vida, um trabalho braçal, um trabalho mecânico, porque eu já fazia isso desde os 7 anos de idade, quando eu cheguei em São Paulo. E foi assim até os 12 anos, quando eu recebi um convite para participar de um curso de oratória de 30 minutos por semana, numa comunidade pequena no interior de São Paulo, e aquilo mudou a minha vida drasticamente. Eu abri não só a boca, mas a minha mente para um universo de possibilidades que a comunicação e a oratória me deram. E eu comecei a ver que o mundo era muito maior do que aquele que eu enxergava em silêncio. A partir daí eu fui vislumbrando que a minha vida poderia ser diferente, poderia ser infinitamente diferente. Eu ainda continuei trabalhando de forma braçal e mecânica em inúmeros ofícios, desde marcenaria, serralheria, construção civil e por aí vai. E aos 16 anos, quando eu já estava estudando contabilidade, num curso técnico de contabilidade, que é a minha primeira formação, eu consegui, graças à comunicação, um estágio num banco na Faria Lima, no condado da Faria Lima, como a gente costuma dizer. E foi ali que eu vi que essa habilidade poderia me levar muito mais longe. Me deu a primeira oportunidade de um trabalho CLT formal, então eu abandonei a enxada num dia, isso foi literal, num dia eu estava com a enxada na mão e no outro dia eu estava com a caneta na mão trabalhando na Faria Lima. Ali, obviamente, eu me senti na Disney, né? A Disney do mercado financeiro, para nós que moramos aqui em São Paulo. E eu falei, uau, onde eu vim parar? A ficha caiu. Eu só vim parar aqui porque eu tenho essa habilidade. Porque as demais habilidades eu estava desenvolvendo. Eu estava começando o curso de contabilidade, não sabia nem datilografar, para você ter ideia, muito menos informática. Ali em 96. E essa habilidade ficou claro. O gerente, quando me contratou, ele deixou muito claro. Essa habilidade te trouxe aqui, Edgar. Eu falei, peraí, eu tenho um poder aqui na minha mão. E como dizia o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes há grandes responsabilidades. Eu preciso usar isso. E eu fui
fomentando a minha carreira corporativa de estagiário de banco a executivo de fintech, usando o poder da comunicação para acelerar a minha carreira. E aqui estou eu, depois eu conto um pouco mais como é que eu cheguei na comunicação, né? Cara, que interessante, que interessante. Realmente, até eu li, acredito que foi no seu site, se não me engano, que a comunicação, ela não é só desejada não é só valiosa para o mercado, mas ela de fato é desejada pelas pessoas, né? A maioria das pessoas desejam realmente a comunicação, porque realmente ela te destrava em tudo, como você falou, né? No approach com as meninas, gera negócios para você, gera negócios, te tirou lá do interior e colocou você numa empresa. Poxa, muito legal, muito legal. E aí você vem para a comunicação. A comunicação, você caiu a ficha, você falou, cara, é comunicação. Você falou, vou focar nisso agora. Como é que foi esse seu processo de desenvolvimento dentro da comunicação aí? Depois caiu essa ficha. Pois é, eu entendi, continuei estudando oratória para o meu uso. Depois eu fui absorvendo outras oportunidades de liderança e de desenvolvimento humano, inclusive dando aulas em instituições que me contratavam para ensinar contabilidade, gestão financeira, gestão comercial. Eu fui, obviamente, me graduando e me formando em outras áreas que me permitiu ensinar isso para as pessoas. E um dia, ali, eu acho que eu tinha 22 anos de idade e eu era gerente financeiro de uma empresa, logo depois que as Torres Gêmeas caíram. Era uma aula de final de semana, se eu não me engano, e os alunos disseram para mim, Edgar, estava dando aula de gestão comercial. Cara, você se comunica muito bem, você poderia ensinar isso pra gente. E aqui nessa instituição não tem aula de oratória, de comunicação, nada disso. Por que você não abre um curso e ensina isso pra gente? E eu olhei para eles e falei assim, olha, uma coisa é ensinar, uma coisa é falar, é fazer o que eu estou fazendo aqui, é ensinar outras coisas usando o poder da oratória, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos. Outra coisa é ensinar essa habilidade. Eu, sinceramente, não sei se levo jeito para isso. Aquela experiência foi marcante para mim, porque eu guardei isso na minha mente, no meu coração, e alguns anos depois eu resolvi, por muita insistência das pessoas falando da minha voz, cara, você tem uma voz legal, você tem uma voz bonita, uma voz aveludada e tal, por que você não vai fazer rádio? Ah, maravilha, deixa eu pensar nisso. E aí um dia ali com 29 anos de idade, eu entrei no rádio. Eu fui fazer radialismo e locução comercial na maior instituição de ensino desta habilidade aqui em São Paulo, que é o Senac, que é uma referência. Eu tenho grandes amigos no rádio e na TV hoje que se formaram no Senac. E ali, durante 6 meses, eu fiz uma formação de rádio e locução comercial e arrebentei a boca do balão, porque eu já tinha um background da oratória, que me ajudou muito ali. Falei, maravilha, agora eu sou um comunicador profissional. O que eu faço com isso? Eu falei, eu vou para o mercado. O mercado é extremamente competitivo e acirrado, e eu entendi que o mundo corporativo seria um mundo que eu poderia transitar em paralelo com a minha carreira de executivo. E aí eu galguei oportunidades no cerimonial, como mestre de cerimônias, como apresentador de eventos, produtor audiovisual, locutor. Aí eu montei um estúdio dentro de casa, saí do CLT, saí do mercado corporativo, montei o meu estúdio, montei a minha produtora e fui entregar locução, apresentação de eventos, produção audiovisual para o mercado corporativo. Até que eu quebrei. E quando eu quebrei, eu já tinha outras formações, como mestre de cerimônias, apresentador de eventos. Fiz mais uma formação como profissional no Senac, como apresentador de programas de TV. Então, dei um upgrade na produção audiovisual, uso de câmeras, teleprompter, cenário com chroma key e tudo aquilo que a gente vê na TV. Então, estava pronto para apresentar qualquer programa de TV. E fui usando isso para acelerar minha carreira. Quando eu quebrei, eu voltei para o mercado corporativo como executivo na área comercial. E essa empresa, ali em 2015, me deu a oportunidade de produzir conteúdos. Viram que eu tinha a veia da comunicação e aí eu fui deslanchando ali, produzindo conteúdo, representando a empresa, sendo porta-voz. Você vê que eu fui usando realmente as habilidades de forma bem intencional mesmo. Isso se tornou uma vitrine. Uma outra empresa em São Paulo me contratou numa outra posição, num outro cargo e dimensão salarial. E eu falei, pô, peraí, de novo eu estou aqui nadando de braçada graças ao poder da comunicação, porque se tornou uma vitrine. Nessa oportunidade, um parceiro comercial dessa empresa onde eu era executivo, era uma fintech, me chamou para uma reunião em Curitiba
para desfazer o contrato de parceria com a empresa. E eu era o gerente de parcerias. Maravilha, vamos lá, vamos conversar com esses caras. E cheguei lá e eles disseram o que eles estavam fazendo. A gente está pivotando a nossa representação comercial para uma escola de habilidades do futuro. Eu falei, que interessante, me fale mais sobre isso. E eles me contaram um novo negócio deles. Eu queria ver se tinha match com a empresa que eu representava para ver se a gente poderia, de alguma forma, continuar a parceria. E eles disseram, Edgar, a gente vai ensinar as habilidades que a gente aprendeu lá no Vale do Silício, no Brasil há uma carência disso, e aí foram falando as habilidades, negociação, inteligência emocional. Quando ele falou oratória, eu me lembrei daquela experiência 15 anos atrás, eu com 22 anos de idade, os meus alunos me implorando para ensinar oratória. Falei, que interessante isso, como é que está esse processo? Não, a gente está saindo de Curitiba, indo para São Paulo, montando a segunda unidade da nossa escola. Só que tem um porém, a gente não acha professor de oratória. Falei, puxa, que chato, mas você já fez isso, já fez... Não, já falamos até com jornalistas, repórteres da Globo, professor do Senac, a gente não acha. Você tem alguém para indicar para a gente? E aí, obviamente, eu fiz exatamente o que você fez, Danilo. Eu sorri e falei assim, eu tenho uma pessoa para indicar para vocês. Eles, quem? Eu. Contei essa história que eu estou contando para você aqui agora, eles entenderam que eu tinha as 10 mil horas de voo, que eu já era um comunicador profissional e que eu poderia ter habilidade. Eu falei, eu já recusei essa missão do universo há 15 anos e eu não vou dizer 2 vezes não para o universo. Eu aceito o desafio e vou trabalhar para vocês. Ok, me aceitaram, passei pelo processo, continuei na empresa como executivo e durante um ano eu treinei 300 ou mais profissionais de várias empresas pequenas, médias e grandes de São Paulo, empresas do porte da Globo e do Nubank, a título de exemplo, e os feedbacks foram fantásticos. E ali eu falei, poxa, eu podia ter aceitado essa missão há 15 anos, né? O que eu fiz? Eu tirei férias da empresa como executivo, montei um treinamento, acionei e a gente tem que usar as redes de contato, né? Rede de contato, acionei uma consultoria amiga de Curitiba e ele me vendeu para um grande resort multinacional para que eu pudesse testar a minha metodologia. E eu falei, você podia ter me vendido pro Zé das Couve ali da esquina, né? Mas não para essa multinacional. Maravilha, missão dada, missão cumprida, eu estava de férias, fui até a empresa, ministrei um treinamento de 2 dias, validou a metodologia, esse cliente ali foi em 2018, é meu cliente até hoje, todo ano ele demanda treinamentos e mentorias, graças a Deus e a competência que eu entreguei naquele primeiro treinamento, e ali foi um teste assim absurdo. Eu deixei a escola, deixei a empresa onde eu era executivo, montei a minha empresa com a minha marca e me lancei no mercado, com infoprodutos, com mentorias, com palestras, com cursos abertos, cursos fechados, cursos em company, treinamentos em company. Se passaram alguns anos desde então, a gente aqui no pós-pandemia, felizmente as portas do mercado corporativo se abriram e eu atingi recentemente a marca de mais de 40 mil profissionais treinados nos processos presenciais e online com a metodologia que eu criei lá atrás, que reúne tudo que eu estudei e testei ao longo da minha carreira, desde os 12 anos de idade, quando eu comecei a estudar oratória e depois com as minhas formações profissionais. E aqui, felizmente, foi assim que eu te encontrei, né? Numa dessas demandas. Verdade. Pesquisei lá, eu estava procurando alguém para me auxiliar em oratória, identifiquei o Edgar, deu uma... Como é que o pessoal fala? Stalk? Como que é que o pessoal... Isso, deu uma stalkeada ali nas redes sociais. Eu falei, deixa eu ver, esse cara é bom mesmo. Eu falei, o cara é bom mesmo, cara. O cara é bom. Esse cara acho que vai me ajudar. E é interessante como é que foi o meu processo, né, Edgar? Eu faço muitos vídeos, né, para a internet, tanto para Advocacia Schettini, começo a fazer agora no meu Instagram também, e aqui no Prevcast. O Prevcast também me provocou um pouco a isso. E eu falei, cara, uma habilidade importante, né, que eu também começo a perceber que é uma ferramenta, para mim, absurdamente interessante de comunicação e de geração de negócios, né? No meu Instagram eu começo a ter mentorados que eu começo a auxiliar e esses mentorados têm interesse no meu auxílio a partir da minha comunicação, eles percebem como eu me comunico, o que é, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de segurança. Aliás, tem um episódio da doutora Laodiceia, deixar o link dela aqui para vocês darem uma olhada depois. Ela até brinco com ela, né? Eu falo, mas você tinha me visto antes, tal? Ela falou que já tinha visto nas minhas redes sociais. E aí eu peguei e falei para ela, me dá um feedback aí, né? Me dá um feedback, porque é interessante, né?
E aí aqui na mesa mesmo ela pegou e me deu o feedback. Ela falou, pô, olhei lá, você tem uma comunicação muito sincera, muito à vontade, muito tranquila. Eu falei, pô, legal, isso tá muito ligado a essa comunicação, a essa evolução da comunicação. Então, para mim tem sido realmente a comunicação muito interessante, fundamental. Foi na Advocacia Schettini, é um público mais simples, né? Eles têm a necessidade que eu auxilie eles nos benefícios previdenciários, então a comunicação ela é, num primeiro momento, um pouco tranquila, mas se você quiser subir de nível, e isso foi exigido de mim quando eu precisei entrar nas redes sociais, a comunicação ela é extremamente importante, é ela quem te dá segurança para você poder gravar, e geralmente eu gravo, olho meus vídeos, olho de novo, e hoje eu mando pro Edgar, eu falo, cara, dá uma olhada aí. Verdade. Dá uma olhada aí e o que você me fala? O que você fala? Tá legal, não tá? Porque o pessoal vê que a gente põe vídeo, fala, cara, é todo seguro. Cara, é comum você ir de casa que de repente tem alguma insegurança de colocar o vídeo, só faz. Só faz, cara. E é um processo evolutivo. Para mim tem sido bem legal essa evolução, você tem me auxiliado bastante. E eu queria que você falasse, depois desse testemunho meu, né, de como eu te encontrei, como que é essa metodologia, né? Você falou que tem uma metodologia própria sua, Exato. E testada e validada a partir de todo esse seu histórico. Me diz um pouco sobre essa metodologia, como que ela é? Boa pergunta. Ao longo da minha carreira, eu fui usando os recursos de comunicação, as técnicas e boas práticas, eu fui percebendo que por mais que eu tinha proficiência técnica, em certos momentos a minha performance era aquém do que eu esperava ou do que esperavam de mim. Então, por exemplo, numa palestra, eu percebia que, poxa, estou mais inseguro, não estou conseguindo performar com tanta presença de palco, tem alguma coisa me incomodando, eu estou distraído, estou sem foco, perdi aqui a linha de raciocínio, dei um lapso, um branco, vou produzir um vídeo, estou demorando mais para gravar esse vídeo, geralmente eu gravo na primeira ou na segunda, está me desgastando mais, o que está acontecendo aqui? Porque ao longo de toda a minha jornada, ali como aluno de oratória e também como estudante, me formando no rádio, na locução comercial e na TV, tudo era muito técnico, porque a gente é exposto e exigido tecnicamente o tempo todo. É o que a gente chama na comunicação profissional o padrão Globo de comunicação. Mas tem um fator fundamental que raras pessoas trabalham nas metodologias tradicionais, nos cursos de oratória, que é a sua mente, que é a sua capacidade de usar recursos mentais para projetar uma comunicação mais segura, mais confiante em qualquer cenário. O que eu estou falando com isso? Eu vou decupar aqui quando eu falo mente, eu estou falando da nossa mentalidade, de atitudes e comportamentos que vão jogar a favor ou contra a sua comunicação. Então tinha horas que eu começava a me sabotar. Poxa, baita desafio aqui que está diante de mim, como é que eu vou me comunicar com pessoas ali que são muito mais seniors do que eu? Tem alguma coisa me incomodando aqui. Será que eu mereço estar aqui? Síndrome do impostor. Será que eu estou preparado? Eu me preparei de fato? Às vezes eu me preparei por horas, mas eu estou ainda achando que eu não estou pronto para essa exposição. O que está acontecendo aqui? E eu fui analisar um pouquinho mais a fundo isso e entendi que tem questões ali de autoconfiança, de autoconhecimento, de empatia, inclusive, com a audiência e com você. Tem questões de presença de palco que devem ser trabalhadas para que você se sinta mais confortável para uma comunicação como essa aqui, onde a gente tem 2, 3 câmeras, 2 microfones, pessoas assistindo, a equipe técnica. Então tem um certo desconforto aqui, mas eu preciso estar confortável como converso com um amigo na mesa de bar. O que eu posso fazer? Quais são os recursos para usar o humor, a leveza, o improviso, o carisma? Eu tenho que usar esse repertório. Esse repertório, que eu chamo de mente, é o que diferenciou a minha metodologia, porque os demais aspectos, por mais que eu traga o meu jeitão de ensinar isso para as pessoas, eu estou falando de voz, a psicodinâmica vocal, ela tem vários aspectos que a gente pode explorar numa caixinha de ferramentas que muitas vezes a gente não sabe como ativar esses mecanismos, como a variação de volume, a velocidade da fala, o uso consciente de um tom de voz que vai provocar no outro a maior entrega de atenção. Eu tenho que usar a pausa, diminuir os vícios de linguagem. Tem uma série de aspectos aqui que vão melhorar a minha expressividade vocal.
Tem aspectos não verbais também ligados à minha postura, à minha linguagem corporal, o olhar, o movimento, os gestos, a minha expressão facial. Tudo isso vai fazer com que a minha mensagem seja mais assertiva. Tem aspectos ligados à construção de conteúdo, à roteirização, e aspectos ligados à apresentação em si. Ou seja, técnicas de apresentação, de abertura, de encerramento de uma palestra, técnicas de storytelling, como criar no outro um momento memorável, gatilhando nele uma emoção que faça com que ele deseje te dar mais atenção. Então, a metodologia entrega mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Normalmente, um curso tradicional de oratória vai trabalhar roteirização, roteirização, roteirização. Vamos trabalhar aqui aspectos de voz, para você poder modular um pouquinho a sua voz, ter entonação e tal. Olha, não esquece a postura, a linguagem corporal. Então ela fica muito em 3 pilares, que são pilares fundamentais, mas muito técnicos. Só o técnico não garante a performance de um jogador de futebol, de um jogador de tênis, de um nadador. Tem que trabalhar aspectos mentais. E quando eu comecei a me aprofundar nessa temática e trazer isso para os meus treinamentos, foi o grande divisor de águas, porque as pessoas saíam dali, peraí, eu estou fazendo tudo errado, não é porque eu não tenho competência técnica, porque eu estou dentro de mim aqui me sabotando num processo intrapessoal. Então eu fui trabalhar a comunicação primeiro intrapessoal, eu comigo mesmo, depois a interpessoal, eu com o outro, e por último, a extraordinária, a comunicação para a massa. E está todo mundo preocupado com essa. Está todo mundo preocupado em fazer bonito para a câmera, em fazer bonito para a plateia no palco. Mas e peraí, como é que você se comunica com você mesmo? Como você se comunica com o outro dentro de casa, no corredor da empresa? Isso vai ser o reflexo, porque a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Se eu sou um escroto aqui com você no backstage, nos bastidores, eu vou usar uma máscara para não ser esse escroto no palco ou diante da câmera. Uma hora essa máscara cai. E essa falta de autenticidade, que é um dos aspectos que eu trabalho no módulo mente, vai fazer com que a pessoa, usando as melhores técnicas do mundo, não se sustente. E quando ela não se sustenta, é fake. E quando é fake, a gente não paga o que merece. Quando a gente fala de advogado, por exemplo, o advogado trabalha com cifras, com montas que muitas vezes são absurdas. São volumes financeiros que impactam aí gerações, muitas vezes. Ou uma empresa, ou uma pessoa física que muitas vezes tem um volume ali financeiro a ser defendido. Quanto mais dinheiro há envolvido no processo, qualquer que seja, de vendas, de negociação, de defesa, não importa, melhor tem que ser a comunicação. Porque, como você falou, quando alguém te procura, a primeira coisa que a pessoa vê é a tua vitrine. E a tua vitrine é a tua comunicação. Então, a minha metodologia vem trabalhar a vitrine, ela vem para trabalhar a vitrine, mas como última camada. Primeiro eu quero trabalhar o ser humano, primeiro eu quero entender a sua mentalidade. Qual que é a autoimagem que você tem enquanto comunicador hoje? Qual que é a autoimagem que você quer construir lá na frente? Como é que a gente vai trabalhar aspectos aqui da sua mentalidade, além do técnico, para você ir camada a camada consolidando essa nova versão do seu profissional enquanto comunicador, da sua pessoa, de modo que isso seja sustentável. E aí a gente vai entrar em vários aspectos aqui, a análise de perfil comportamental, do DISC. Para quem não conhece o DISC, ele trabalha ali a dominância, a influência, a estabilidade, conformidade, usando a metodologia do William Moulton Marston. Então a gente tem aí um assessment para entender quem é você hoje, como eu digo, na fila do pão da comunicação, e quem você quer se tornar. A partir do momento que eu tenho o ponto A e o ponto B, qual que é a estratégia que eu vou traçar para você ou para a sua equipe, para o seu time, para você chegar no ponto B de forma prazerosa? Porque tem que ser simples, prático e leve. Senão fica chato, né? Oratória já tem um nome meio chato, né? Oratória e tal. Tem gente que acha que tem a ver com aspectos até de oração e tal, né? Não tem nada a ver, né? É um termo um pouquinho antigo já, mas a oratória moderna, ela preza por isso. Tem que ser simples, prático e leve. Pô, bacana, muito legal, muito legal. Tem sido assim. Que bom! As nossas oratórias, ou nos nossos encontros, tem sido dessa forma. Aliás, hoje eu me sinto privilegiado aqui, né?
Porque como o Edgar faz mentoria comigo, e aí ele tem que ficar vendo meus vídeos, vendo minhas partes. Hoje ele tá vendo ao vivo. Hoje ele tá... Aí chega a segunda e fala, Danilo, pô, cara, presta atenção nesse ponto aqui, observa aqui. Legal. Hoje pra mim tá bacana aqui. Eu vou querer entender daqui a pouquinho, Edgar, sobre cada um, pelo menos algumas dicas para nossa audiência, Claro. de cada um desses pontos, coisa que eles podem observar e já aplicar. Então vamos dar uma pílula de conhecimento para eles daqui a pouco, mas antes, eu quero te perguntar o seguinte, cara, oratória é dom. Oratória é dom. Se o cara sabe falar, o cara sabe falar. Se o cara não sabe falar, não sabe falar. É uma verdade isso ou não? Não, é uma falácia. Na verdade, graças à nossa neuroplasticidade, a gente pode aprender qualquer coisa. Eu posso aprender jogar golfe, eu já tentei e não dei continuidade. Talvez se eu insistir, em algum momento eu vou desenvolver essa habilidade. Eu vou falar por experiência própria, quando há 10, 12 anos eu comecei a jogar tênis, eu não sabia pegar na raquete, muito menos qual a intensidade, a força, a postura, o movimento, eu não sabia absolutamente nada. Hoje eu jogo tênis de modo a me divertir como um amador e até de vez em quando participo de torneios amadores e me divirto. E tem algumas partidas que eu vou levar na memória pelo resto da vida, partidas e jogadas. E é assim, a grande questão é qual é a minha meta, qual é o meu objetivo com essa habilidade. A partir do momento que eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, qualquer habilidade ou competência se torna uma questão de aprendizagem, prática, ou seja, eu tenho que repetir isso, eu tenho que ser guiado para esse processo, eu tenho que ter um bom mentor, um bom instrutor, um bom professor, um coach que vai me ajudar nesse caminho do desenvolvimento dessa habilidade específica, e eu tenho que perceber a minha evolução gradativamente. Então, qualquer habilidade ela pode ser desenvolvida. Eu acreditava eu já tive 2 momentos na minha vida. Primeiro, que eu acreditava que não era um dom, e aí ok, porque ali com 12 anos de idade eu vi que não era um dom que eu tinha mesmo, e aí eu fui explorando, eu fui aprendendo aquilo, só que uma amiga minha, aliás, a amiga que a gente vai encontrar daqui a pouquinho, a Alice, ela falou assim, Edgar, eu acho que isso aí era um dom, cara, que você tinha. Eu falei, por quê? Porque você percebeu a velocidade com que você aprendeu isso lá aos 12 anos? Em pouco tempo você já estava performando bem? As pessoas se surpreenderam com a velocidade com que eu aprendi isso. Então você tinha um dom que ele não foi incentivado, explorado, não tinha um ecossistema, um meio ali que te desenvolveu. Então, na tua casa, quando você falava, você era reprimido, você não podia falar. Quando o adulto fala, a criança tem que ficar calada. Eu fui crescendo naquele ambiente de cala a boca, menino, não é sua vez de falar, e nunca chegava a minha vez. Na escola, pela timidez e introversão, você não se sentia incentivado a falar, tinha umas questões ali de baixa autoestima. Então, você não tinha um ambiente que te desenvolveu para se comunicar. Você precisou de algo formal, um curso que foi tirando esse dom que estava latente em você, que estava represado em você. Eu falei, maravilha, faz sentido. No meu caso faz sentido. Então esse dom ficou represado por 12 anos. E aí a partir de um input, de um incentivo, ele aflorou. Acontece no esporte. A gente vê uma criança que era incentivada para o atletismo e daqui a pouco ela com 5, 6 anos, ela está fazendo cambalhotas, piruetas e daqui a pouco se torna uma Daiane dos Santos ou um atleta de ponta no Brasil. Porque ela cresceu num ambiente que ajudou-a a desenvolver essa habilidade. E quando as pessoas não nascem com esse dom, ou não vêm com esse dom de fábrica, de alguma forma que talvez a gente aqui conscientemente não consiga, racionalmente não consiga explicar. Bom, essas pessoas vão desenvolver também. Como que eu tenho certeza disso? É só a gente olhar para o Messi e para o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele nasceu com esse dom do futebol, da habilidade do futebol. Ele desenvolveu isso com muita naturalidade. Significa que ele não precisou treinar? Não, ele precisou treinar, mas foi muito mais fácil. O Cristiano Ronaldo, ele é um cara disciplinado que é o primeiro a chegar no treino de futebol. O Tevez contava que sempre tentou chegar mais cedo do que ele, então ele chegava às 8, o Cristiano Ronaldo estava lá. E aí um dia eu vou chegar às 7, o Cristiano Ronaldo estava lá. Vou chegar às 6 da manhã, o Cristiano Ronaldo estava lá. Um dia ele foi direto da balada. Chegou lá às 5 da manhã, o Cristiano Ronaldo estava lá treinando. Por quê? Como ele não tinha um dom natural, como o Messi, para que isso se transformasse em dom, ele precisou treinar muito mais do que a média.
muito mais do que talvez Neymar, do que Romário, do que o Messi. E ele desenvolveu o dom através da repetição e da prática. Tem um quadrante que a gente usa para falar de comunicação que serve para qualquer área da vida. São 4 estágios. O primeiro estágio que a gente se depara em qualquer habilidade é o estágio da incompetência inconsciente, que é quando você não sabe que você não sabe. Eu não sei que eu não sei, é como uma criança no colo do pai ali, com 5, 6 anos de idade, e ele coloca as mãozinhas no volante, enquanto o pai está dirigindo dentro do bairro, e ele fala assim, ele pensa com ele, caramba, eu estou dirigindo o carro do meu pai. Ele não sabe que ele não sabe. Ele é um incompetente inconsciente, ele não sabe que não sabe. Com 8, 9 anos de idade, ele olha para o pai e fala assim, peraí, eu achava que sabia, a ficha caiu. Eu sou um incompetente consciente, eu sei que eu não sei. O pai começa a falar, olha, você faz assim, você faz assado, quando você tiver 18 anos você vai tirar sua carta e tal. Aí ele começa a entender que ele não sabe fazer aquilo. A maioria das pessoas, quando se fala de comunicação, está nesse estágio. Elas sabem que elas não sabem fazer e o que elas não sabem fazer. Coloca uma câmera na frente delas, um microfone, elas vão travar. Elas sabem que elas não sabem. Quando ela tira a carta de motorista ali com 18 anos e vai dirigir com toda aquela apreensão, vai regular retrovisor, colocar o cinto, olha, ela dá aquela olhadinha para ver se está pisando mesmo na embreagem, nós passamos por isso, ela se tornou o quê? Competente. Só que ela é competente consciente. Ela sabe fazer, mas ela faz tudo com muita consciência. Até que com o passar do tempo, a gente vai, volta, dirige, pega a estrada, viaja, volta em segurança. A gente faz isso sem perceber. A gente volta, às vezes eu cheguei aqui, não tenho a mínima ideia quantas vezes eu olhei para o retrovisor, ou troquei de marcha, ou passei por um farol, não tenho a mínima ideia. Eu não contabilizo mais isso. Por quê? Eu me tornei uma pessoa competente e inconsciente. Eu não sei como estou fazendo, mas estou fazendo aquilo tão bem que eu faço com os pés nas costas. Aí as pessoas vão virar para você e vão falar o que você ouve às vezes. Ô Danilo, você nasceu com esse dom, né? Você nasceu com essa habilidade. E aí, como dizia o Ed Cantor, um artista americano que já faleceu, eu demorei 20 anos para ter sucesso da noite para o dia. Porque você vai treinando aquilo, treinando, ao ponto das pessoas acharem que você nasceu com aquele dom. Você só se tornou uma pessoa no estado da arte, uma pessoa competente e inconsciente. Você faz muito bem, mas não sabe como faz mais, porque você não está mais no estágio da consciência. A gente vai avançando gradativamente. Então, qualquer pessoa pode aprender qualquer habilidade, principalmente a habilidade de se comunicar, né? Cara, que legal, que legal. Ficou muito, muito claro o exemplo, a metáfora que você usou aí do carro, ficou muito claro para entender todos esses estágios. A maioria das pessoas, então, elas estão no estágio de que sabem que não sabem fazer. E aí basta, então, compreender essas técnicas, praticar essas técnicas, você vai chegar no consciente competente e aí depois no inconsciente competente. Exatamente. Pô, que interessante, que interessante. Muito bom, você já está tranquilamente nesse último nível, faz com uma habilidade muito natural, assim como dirigir. Que bacana. Pensando agora, você já desenvolveu pessoas que tinham muita trava, muita dificuldade de se comunicar? Mas assim, Edgar, eu quero saber assim, ó, aquela pessoa, cara, que tinha uma trava danada, assim, que, putz, não vai. A própria pessoa entende que não e você olha e fala, cara, aqui é uma missão difícil. Mais ou menos igual no filme Hit, sabe? Em que ele fala, você é a Capela Sistina e eu serei Michelangelo, acho que é isso, né? Exato. Já teve isso com você? O tempo todo, Sério? todo. Eu me deparo com desafios que, às vezes, eu paro e penso e falo assim, Edgar, você tá ferrado. Essa pessoa te dá trabalho. Pessoas assim, ao ponto, Danilo, de estarmos ou numa videochamada ou face a face e eu perguntar para a pessoa, o que você quer desenvolver? Por que você me procurou? E a pessoa não conseguia expressar. Calma, vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho mais. O que te incomoda quando você se comunica em público? A pessoa, eu não sei me expressar. As respostas são muito curtas, muito objetivas, ela não olha nos seus olhos, ela titubeia, ela se sente insegura mesmo na frente do instrutor ou do mentor. Teve uma advogada, e aí vou puxar um pouquinho aqui para o meio que nós estamos inseridos, que
A gente se encontrava com a turma, e era uma aula coletiva, toda semana, 1h30. E toda semana ela se recusava em fazer a apresentação dela de 5 minutos. Ela até preparava, mas ela não fazia. Ela não fazia. Porque ela tinha uma trava emocional muito grande, que bloqueava o bem-estar dela. Ela não se sentia bem. Ela se sentia agredida, mesmo estando num laboratório seguro. E eu vejo que muita gente, quando eu vou para o processo individual, aí dá uma destravada nesse sentido, até porque a pessoa entende que ela está fazendo um investimento, ela não quer rasgar esse investimento, então ela tem uma certa obrigação com o órgão mais sensível dela, que é o bolso, em honrar aquele compromisso, e ela vai a duras penas e ela vai desenvolvendo. E aí, gradativamente, à medida que eu vou dando feedbacks positivos e pontos de atenção para melhoria, ela vai percebendo que ela vai evoluindo. Mas sim, tem pessoas que estão numa camada muito travada, muito fechada, de não conseguirem articular muitas vezes as palavras. E eu tenho que perguntar, você pode falar de novo? Eu não entendi o que você falou. Porque ela fala tão fechado, tão para dentro, como dizia minha mãe, que ela mesma não está se escutando. É assustador. Tem muita gente precisando desenvolver essa habilidade. O tempo de desenvolvimento dessas pessoas eu imagino que é um pouco maior. Sim. O trabalho ele é maior, acho que o tempo de desenvolvimento também é um pouquinho maior. Exato, varia muito de pessoa para pessoa, cada um tem uma curva de aprendizagem, até pelas vivências que a pessoa já teve em relação à comunicação e oratória, seja formal ou informalmente, um ambiente que incentivou ela a falar, eu sempre fui, eu vejo muita gente falar, eu sempre fui corajoso para falar, mas eu não sei falar, eu sou corajoso, mas não sei organizar as ideias, não sei organizar e falar de uma forma clara, vamos trabalhar isso, mas a pessoa que já teve uma vivência com oratória, com comunicação. E tem gente que não teve vivência nenhuma. Vamos falar da área de desenvolvimento, de tecnologia. As pessoas ficam muitas vezes atrás do teclado ali do computador por horas a fio e se comunicam muito através dos mecanismos virtuais, o Slack, o WhatsApp, por aí vai. Então essas pessoas elas ficam muito no virtual e pouco no tete-a-tete, mesmo na videochamada, ela não abre a câmera. Então, para destravar, trazer um pouquinho essas pessoas para o mundo real, para o mundo do contato humano, é um baita desafio. Só que tem pessoas que vão desenvolver isso mais rápido por vários motivos. Dentre eles, uma cobrança, o líder, um prejuízo. Às vezes, cria um trauma na pessoa. Edgar, eu perdi um cliente que era, para mim, a galinha dos ovos dourados. E isso me machucou muito. E, ok, então vamos lá? Em quanto tempo você vai desenvolver isso? Não sei. Depende de você. Porque muito depende do que o aluno mentorando vai fazer entre um encontro e o outro. E aí que está o grande segredo. Eu já lidei, por exemplo, com um grande cirurgião, neurocirurgião do sul do país, que quando eu olhei o desafio, eu falei, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vamos fazer um trabalho aqui de 4 meses, porque ele queria acelerar, e já começou daí, eu quero acelerar, eu quero encontros mais frequentes, maravilha. E aí eu desafiei ele, olha, se você não está produzindo conteúdo para as redes sociais, você vai começar a produzir para mim, eu vou ser a sua rede social. Maravilha. E aí eu fiquei tranquilo. Todo santo dia aquele médico entrava no carro, era inverno quando a gente começou, um frio danado, e ele brincava de, cara, tô aqui dentro do meu carro, tá batendo -1, mas eu vou gravar o vídeo para você. E aí ele mandava o vídeo. Todo santo dia ele gravava um vídeo para ir melhorando. Hoje ele produz conteúdo para as redes sociais, entra numa reunião com muito mais segurança, faz palestra, é convidado para falar sobre a área de atuação dele. E ele é, competentemente falando, tecnicamente falando, extremamente competente. Só que quando ele abria a boca, não é possível. Você deve estar estudando medicina agora, né? Talvez pensassem. E ele já era uma referência no sul do país nessa área. Não conseguia. Só que o que ele fez? Ele falou assim, depende de mim também? Tá, a minha parte, os meus 50%, eu vou entregar 100%. E aí ele foi. Era como o Cristiano Ronaldo, todo dia eu vou treinar mais cedo. O Oscar Monsanta, eu vou ficar 1 hora a mais aqui fazendo arremesso livre. E aí a gente vê a diferença de um aluno para o outro, de um profissional para o outro, quando ele se dedica mais ou menos. Aí a curva de aprendizagem vai ser outra. A dedicação ela é fundamental, né? Eu entrevistei um juiz, Dr. Everton, deixar o card aqui, também a doutora Ivani Contini Bramante, ela é desembargadora do TRT2, deixar também o card dela aqui.
e ambos contam um pouco da trajetória deles para chegarem à magistratura, né? Ou ao poder judiciário. E eles contam como deve ser dedicado, né, esse processo, né? Como deve ser realmente focado, dizendo muitos nãos. E às vezes tem muito disso, né? A pessoa ela entra num processo, mas não se dedica o suficiente para o desenvolvimento e às vezes terceiriza. Então veja, não é fácil. Não é que dá para fazer, mas não é fácil. Precisa realmente ter dedicação, precisa ter foco. A metodologia ela é simples, mas a pessoa precisa de aplicação. Exatamente, ela tem que se dedicar, ela tem que definir a meta dela e percorrer essa meta. Atravessar o deserto é sempre o mais desafiador e não tem Uber ou aplicativo e muito menos uma coquinha gelada no percurso. Você vai ter que ralar, não tem jeito. Não é fácil, mas é possível. Legal, show de bola, show de bola. Então, sendo possível, para saber se isso é verdade mesmo, se isso é real, se existe mesmo isso, eu quero entender de você o seguinte. Você falou que da metodologia a gente tem alguns passos, Exato, né? Eu queria que você desse pra gente aí, pelo menos alguma dicasinha de cada passo, um exercício, uma ideia, um objetivo, um olhar, que os advogados devem ter para cada uma dessas áreas. Boa, vamos lá. Então vamos começar falando da mente aqui, e aí a gente vai discorrendo a respeito do que vai surgir aqui nesse papo orgânico. Boa. Uma coisa importante para as pessoas definirem, quando eu falo de mente, é a mentalidade, e aí vão entrar várias habilidades e comportamentos que ela tem do ponto de vista emocional, muitas vezes, para que ela decida se comportar e vá desenvolvendo esse comportamento ao longo da jornada, é definir, primeiro, onde eu estou na minha jornada. Então, quando vamos olhar para o advogado, ok, deixa eu fazer um panorama aqui, eu vou fazer uma fotografia da minha realidade. Primeira ferramenta é olhar e se perguntar, como eu me comunico? Peraí, eu vou trazer as minhas percepções aqui. Eu me comunico, às vezes eu não organizo as ideias, às vezes eu falo com um ar assim meio arrogante, parece que eu estou gritando com as pessoas, já me deram um feedback de que a minha expressão facial é muito sisuda, eu não sorrio para as pessoas, isso fecha algumas portas. Eu tenho percebido muitas vezes que eu não falo com clareza, não tenho dicção, articulação clara dos sons, eu não olho nos olhos das pessoas, eu fico às vezes meio introvertido. Eu estou falando de várias coisas aqui, mas essa pessoa começa a mapear aquilo que ela tem, tanto do ponto de vista a desenvolver, quanto já desenvolvido. Então, por exemplo, ela pode falar assim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer brincadeiras, eu sou bem-humorado. Poxa, bom humor, ponto positivo, coloca ali. Eu tenho uma postura confiante, eu sei me vestir e sei me portar diante das pessoas, tenho uma postura segura, ombros eretos, eu não fico com a postura desleixada, então eu tomo esse cuidado. Eu tenho algumas coisas legais aqui a perceber, já me falaram sobre isso. Me disseram que a minha didática é muito boa, a organização lógica das minhas ideias é uma organização que faz as pessoas entenderem rapidamente o que eu estou dizendo. Maravilha. Eu sou objetivo versus prolixo, se estiver do outro lado. Então, eu sou uma pessoa objetiva, eu sou direto ao ponto. Mapeado isso, essa pessoa tem que decidir agora qual que é a autoimagem que ela quer construir lá na frente. Ok, esse sou eu hoje. Como eu quero ser visto por mim e pelas pessoas à minha volta quando eu atravessar o deserto. Eu quero que as pessoas tenham prazer em me escutar. Então coloca isso, eu quero que as pessoas tenham prazer em me escutar. Eu quero ser uma pessoa mais carismática, sorrir mais para as pessoas. Quero saber usar gestos de forma eloquente, de forma harmônica com aquilo que eu estou falando. Quero saber me movimentar no palco, olhar para o olho da câmera e falar como se eu estivesse falando com uma pessoa. Ela vai alistando ali toda a autoimagem que ela quer projetar. É como se fosse a marca pessoal que ela quer desenvolver ao longo dessa jornada. Uma vez que ela tem o panorama atual e o panorama futuro, ela precisa tomar uma decisão. Porque entre o pensamento e a criação da realidade está a ação. É claro que olhar para isso todos os dias, e está aí uma dica fundamental para a gente buscar essa ação, é olhar para isso e todos os dias autoafirmar isso. Eu serei, eu sou.
eu sou seguro, eu sou confiante, eu sei usar os gestos de forma harmônica, eu sei olhar nos olhos das pessoas enquanto eu falo com clareza, as pessoas têm prazer em me escutar, eu sei contar boas histórias, eu sei olhar no olho da câmera e me comunicar como se estivesse me comunicando com uma pessoa. Eu sou, eu tenho, eu no presente, eu estou, eu sou, tudo no presente. Ler isso todos os dias já é um processo que vai ajudar a pessoa a sair do pensamento, que é o primeiro passo, para ação. Depois disso, ela tem que se perguntar, ok, se eu quero conquistar isso, e autoafirmar isso todos os dias é uma ferramenta, é um recurso, o que mais eu tenho que fazer? Que decisão eu tomo? Quais são as ações que vão me levar para essa realidade, para criar essa realidade? Porque a gente fala que o pensamento cria tudo, mas vamos lá, gente, não existe pílulas mágicas. Eu não penso aqui que amanhã eu vou ser milionário e vou acordar milionário com a conta cheia de dinheiro. Eu vou ter que agir para algumas direções para alcançar esse objetivo, qualquer que seja. Eu quero tirar minha carta de motorista, se fosse o caso. Eu penso aqui, eu vou tirar minha carta de motorista, um dia eu vou dirigir e tal. Não fica só no campo do pensamento. O pensamento é o primeiro passo. Para criar realidade, você vai ter que fazer algo. Então aí ele define que decisões eu tomo. Vou contratar um mentor, vou entrar num curso online, vou conversar com alguém que já tem uma massa crítica a respeito disso para me dar algumas dicas. Vou modelar alguns comunicadores da minha área que eu admiro, o que eles fazem de certo e errado para eu copiar o que é certo e evitar o que é errado. Quando eu digo copiar, é inspirar-se. Não vou copiar exatamente o que a pessoa faz. Peraí, ela sabe usar gestos com muita proficiência. Como é que ela faz isso? Deixa eu dar uma olhada em como ela se comunica. Na hora que eu for me comunicar, eu vou tentar usar isso de uma maneira um pouco mais assertiva. Então, só aqui eu já dei algumas dicas. Deu uma aula. Mentalizo, defino quem eu sou e onde eu quero chegar. Repito isso na presença do dia, todo santo dia, para eu construir dentro do meu subconsciente o desejo e materializar isso no plano inconsciente. E depois eu decido o que eu vou fazer para conquistar esse cenário que eu construí na minha mente. Cara, que interessante, você faz uma espécie de diagnóstico aí, realmente, né? Você foi falando aqui, eu lembrei da análise SWOT, né? Você encontrar suas forças e fraquezas, mais oportunidades e ameaças, né? Então, tem um pouco aí de SWOT. Além disso, tem a ação, esse campo é fundamental, a ação. Muitas pessoas realmente têm essa dificuldade de agir. E eu, aliás, trabalho muito isso quando eu vou falar com o pessoal sobre marketing, né? Posicionamento, essa ação e a constância também, que de alguma forma você falou sobre isso também, as pessoas param no meio, é fundamental. Essa tomada de consciência, esse plano estratégico, poxa, muito bacana. E aí você falou de PNL também aí, né? Sim. Programação neurolinguística pura, né? A pessoa realmente ela se vê, muda o pensamento, age, o resultado realmente ele vem, não tem jeito. Exato. Primeiro ponto, mente. Exato. Legal, bacana. Gostaram? Coloquem aí depois que eu quero saber, hein? Vamos pro segundo? Vamos lá. Vamos lá, qual que é o segundo? O segundo é voz. E aí, só para fazer um parênteses aqui sobre a mente, é importante você lembrar que a mente não para por aí. A gente trabalha na metodologia autoconhecimento, entusiasmo, autoconfiança, naturalidade, autenticidade, empatia, a presença e a conexão com o público, humor, improviso, uma série de outras habilidades e comportamentos mais ligados ao mindset e essas atitudes que vão tornar a pessoa um exímio comunicador em qualquer cenário. A partir daí, antes mesmo dela usar técnicas como do segundo pilar, que é a voz, ela já vai perceber uma diferença absurda na comunicação dela, no campo interpessoal e no campo extraordinário quando ela se comunicar em público. Quando ela vem para a técnica, por exemplo, e aí eu vou decupar aqui o não verbal no pilar voz e no pilar corpo. No pilar voz, a gente tem a dicção, que é a capacidade de articular bem os sons para as pessoas nos ouvirem e entenderem facilmente. Primeira premissa. Se eu não articulo bem as palavras, se eu não pronuncio corretamente as palavras, o interlocutor não entende o que eu estou dizendo.
não vai ter comunicação, que é tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Está dentro da minha cabeça, mas eu não verbalizo isso porque eu vou falando aqui com boca de ventríloco, não abro a boca, eu engulo algumas sílabas, algumas letras e palavras e a pessoa não entende. Então, primeiro ponto é esse. Eu tenho que saber ajustar o volume para que o volume seja coerente com a minha mensagem. Se o volume não for coerente com a minha mensagem, vai haver uma dissonância na mente da pessoa, uma incongruência. Então, se eu quero, por exemplo, que a pessoa reflita no que eu vou dizer agora, e eu falo isso num volume muito exagerado, pensa comigo, Danilo, se você tivesse aqui agora... Peraí, poxa, você entendeu o que eu disse e você vai pensar no que eu estou dizendo, tá tudo bem. Mas eu seria muito mais assertivo se eu dissesse assim, Danilo, pensa comigo por um instante. Esse volume mais baixo é um volume que remete a um cochicho aqui ao pé do ouvido. Ele tem muito mais congruência com o pensa comigo, com o que eu estou dizendo. Isso faz com que a pessoa, por um simples ajuste de volume, se conecte mais com o que eu estou falando. Eu vou engajar muito mais ela a pensar no que eu estou dizendo, a refletir no que eu estou dizendo. Eu tenho a fluência da fala, que é a cadência lógica e prazerosa daquilo que eu estou dizendo, do meu speech, do meu discurso. Então, estamos aqui no PrevCast e é um prazer, tá, né, Danilo, tá aqui com... Não. A coisa tem que fluir, tem que ser prazerosa. Estamos aqui hoje no PrevCast, é um prazer estar aqui contigo, Danilo. À medida que eu vou pensando, eu vou entregando aquilo que eu quero entregar, eu vou verbalizando, transformando códigos em pronúncia, e isso tem que ser contínuo, não pode ficar truncando. Eu só devo parar de falar quando eu quiser, quando eu usar uma pausa, que é um outro recurso estratégico da voz. Como assim? A pausa é um silêncio, mas é um recurso vocal, é um recurso não verbal. Então você tem fluência, clareza, dicção, a eliminação dos vícios de linguagem, a variação de tom de voz, que nada mais é. E aí eu vou deixar o pulo do gato justamente nesse aspecto, o tom de voz, que é onde as pessoas mais pecam e onde elas têm um salto quântico absurdo quando elas começam a usar conscientemente a emoção na voz. Eu lembro que um dos meus professores, aliás, esteve recentemente no meu podcast, o professor Kiko Bernardoni, isso lá em 2009, naquela primeira formação que eu contei para vocês aqui, eu estava na aula de rádio AM. E aí um dia ele virou para mim e eu estava dentro da cabine, ele do lado de fora, eu com o roteiro aqui e tal, fazendo um exercício, meus colegas esperando a vez deles, e eu ali sofrendo para fazer o exercício, e ele falou assim, Edgar, eu não estou ouvindo aqui, e ele com os olhos fechados, assim, não estou ouvindo aqui o seu sorriso, coloca sorriso na voz. Eu falei, Kiko, você está de sacanagem comigo, né? Você quer ouvir o meu sorriso? Você quer sentir o meu sorriso na voz aí, enquanto você está com fone de ouvido? Coloca o sorriso na voz. E eu lá ralando naquele roteiro e tentando de novo. Chegou uma hora que ele falou assim, Edgar, cadê o sorriso na voz? Aí eu falei, Kiko, como é que eu coloco o sorriso na voz? Ele, sorria. Sorria, você vai ver que o seu tom de voz vai mudar e eu vou sentir aqui, mesmo com os olhos fechados, o seu sorriso. E aí eu coloquei um sorriso físico, no meu tom de voz projetou um sorriso, porque aquela matéria, aquele trechinho, exigia um tom de voz com um sorriso, com um pouco mais de carisma. Eu falei, sensacional, guardei isso para mim e hoje eu replico para os meus alunos e mentorados, porque se eu não mudo a minha fisiologia, o meu tom de voz, ele não vai mudar. Eu mudei agora, eu estou falando num tom mais flat, mais linear. Mas se eu quero falar com mais seriedade, eu quero trazer um tom mais sério, eu não preciso ficar impostando a voz. Nada mais é do que trazer a emoção daquele pensamento, com a intenção de falar de modo sério. Assim como quando eu falo algo alegre, divertido, extrovertido, poxa, eu trago uma emoção que muda a minha fisiologia, que muda o meu tom de voz. Do outro lado da linha ou do áudio de WhatsApp, as pessoas vão me entender com muito mais facilidade, porque eu estou ajustando o meu tom de voz de acordo com, não com a emoção, não como eu estou me sentindo hoje, porque tem dias que eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido, e eu não estou afim de ficar aqui o dia inteiro sorrindo para as pessoas, mas se eu estou lendo algo, ou estou comunicando algo para alguém que merece um tom de voz diferente do que eu estou sentindo enquanto humano, eu vou ajustar isso de uma forma técnica, fazendo com que a mensagem receba o tom de voz que ela merece. E essa é a grande sacada, eu começo a pensar isso. Como é que eu treino isso em casa? Quem tem filhos, oportunidade de ouro. Conta história para o teu filho, para tua filha.
Aproveita esses momentos que você está contando histórias para interpretar os personagens, variar o tom de voz, trazer ali uma vida para a sua voz, um colorido vocal para sair daquele mesmo ritmo o tempo todo que a gente fica falando cansativamente com as pessoas. Interessantíssimo. Olha, segunda dica top, hein? Então, acho que vamos ficar aqui o dia inteiro aqui falando sobre várias dicas. Vocês peguem o Prevcast no início e observem lá. Geralmente eu vou abrir o Prevcast assim: olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quer dizer, aqui está tendo uma intenção de gerar uma emoção positiva, trazer a galera, tem um pouco disso, né? Exato. Agora eu quero mudar o tom para fazer você refletir sobre o seguinte: você fez anos de faculdade, estudou bastante e não vai maratonar no Prevcast? Reflita. Perdi o mentorando nesse exato momento, né? Já está mais do que pronto. Olha, funciona, gente, funciona. Venham assistir os outros episódios que tá nesse nível, gente, tá nesse nível. E diga, eu quero ir pro próximo passo, cara. Vamos lá. Bom, a gente falou de mente, a gente falou de voz, trabalhando aqui entonação e emoção na voz. Voz com sorriso, gostei disso. Nunca mais eu mando um áudio sem uma voz com sorriso. E qual que é o próximo ponto aqui agora? Ainda no não verbal, a gente tem a linguagem corporal. Então, dentro da metodologia, eu chamo simplesmente de corpo. O corpo, ele tem vários aspectos que vão não falar, vão gritar quando a gente se comunica. O primeiro ponto é a postura. A minha postura, ela vai dizer muito a respeito. Você vê que eu até saio do microfone, porque eu estou com uma postura mais abatida aqui, então eu perco a audiência com isso. Se eu estou num processo seletivo agora, eu já mando uma mensagem pro entrevistador, pro headhunter. Peraí, esse cara não tem tanta confiança assim quanto o currículo dele apresenta. Já joguei contra. Se eu estou numa entrevista, se eu estou numa conversa, se eu estou num painel, num evento, se eu estou com meus clientes numa sala de negócios, peraí, se eu estou numa audiência, a minha postura deve comunicar aquilo que eu quero que ela comunique. E tem que ser congruente com a minha mensagem. Se eu fosse, por exemplo, relaxar agora, porque eu estou numa mesa de bar e estou contando minha história, aí tá tudo bem. A minha intenção agora é relaxar, que eu estou numa espreguiçadeira ali na beira da piscina, tá tudo bem. Mas o tempo todo a gente está se comunicando de forma não verbal e não percebe. E a postura é o primeiro passo. Então a gente aprende a usar o corpo sentado ou em pé, de modo a projetar a segurança ou a autoridade que eu quero construir. O segundo ponto são os gestos. O tempo todo as mãos elas devem aparecer. Para quê? Para que as pessoas se sintam seguras. Quando eu escondo as minhas mãos ou quando eu não sei o que fazer com as mãos, às vezes estou em pé com as mãos atrás do corpo, com as mãos no bolso. Inconscientemente, isso gera um gatilho nas pessoas de curiosidade ou de insegurança. Eu preciso ver as suas mãos para me sentir mais seguro. Não é que as pessoas pensam nisso, é inconsciente. Quando eu deixo as mãos aqui sobre a mesa e trago os gestos de vez em quando, isso vai trazendo uma leveza para a minha comunicação, vai tornando a minha comunicação muito mais atraente, porque a expressividade do corpo faz com que não somente as palavras cheguem do outro lado da tela. Então eu tenho aqui o verbal, que é aquilo que eu digo, o não verbal alinhado ao meu tom de voz, e eu tenho a minha postura, os meus gestos que vão trazer também um peso a mais para a minha comunicação. Então, tem que aprender a gesticular e a usar bem as mãos para que elas sejam um ponto de apoio e não joguem contra a minha comunicação. A gente tem também o olhar. Para onde eu dirijo o meu olhar quando eu estou me comunicando? Tem gente que fica como uma barata tonta, perdida no espaço, porque não consegue encarar os olhos do outro, ou encarar os olhos da câmera, ou encarar uma plateia, muitas vezes, que precisa desse contato visual para gerar mais conexão. Porque quando eu olho para o outro, mesmo que essa pessoa não tenha a conexão olho no olho por uma certa distância física, como numa plateia maior, ela sabe que eu estou olhando para a direção dela. E isso faz com que as pessoas se reconectem. Porque o tempo todo a gente está buscando o quê? Mais atenção. E o tempo todo a gente está perdendo a atenção. Porque a pessoa está distraída, pensando na vida dela ali com as redes sociais, ela está pensando numa outra coisa, ou ela está numa tela e falando com você e outra, então ela vai meio que se distrair aqui. Para que eu traga essa pessoa de volta, eu tenho que usar recursos de comunicação. O olhar é um recurso.
Eu olho para essa pessoa, o que ela faz? Ela se reconecta comigo inevitavelmente. E não podemos esquecer das expressões faciais, porque as expressões faciais se tornam a nossa vitrine. A gente olha primeiro para uma pessoa, para o rosto dessa pessoa. E quando a gente está aqui, prestando atenção no que ela está falando, focado no que ela está dizendo, e ela está falando um monte de coisa interessante, de coisas que são de fato inspiradoras, que merecem atenção, que são coisas bacanas, mas a linguagem corporal dela e a expressão facial não conversa com o que ela está dizendo, eu começo a perder a minha atenção nessa pessoa. De novo, assim como o tom de voz, eu tenho que me expressar de uma forma que converse com a minha mensagem, de forma intencional. Então, como você fez agora há pouco, quando você fala, sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast, a expressão facial que você usa é congruente com a sua mensagem e com o seu tom de voz. Você não fala, sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast olhando para baixo, com um tom de voz abatido, inseguro e com essa expressão apática, como uma pessoa que recebe você em casa quando não está te esperando. Aí você, não esperava você aqui, o seu cunhado chegou ali, não estava esperando você aqui, né? Às vezes a gente não consegue disfarçar, mas aqui é intencional, a gente precisa trazer uma expressão facial que seja... Eu vou falar sério agora, eu vou ser intencional na minha expressão facial. Uma expressão mais neutra, uma expressão mais... Peraí, estou decepcionado com você. Eu estou decepcionado com você, Danilo. Não, a minha expressão tem que conversar com a minha mensagem, seja ela positiva ou negativa. Não dei a dica, né? É verdade, fiz uma pausa para beber água aqui. Muito bom mesmo. Tá, então a gente falou de mente, a gente falou de voz, falamos aqui também de linguagem corporal. Muito bom. Vou dar uma dica, antes de você avançar para o próximo pilar. Em relação à linguagem corporal, tem muita gente que me pergunta sobre os olhos, que é um dos recursos da linguagem corporal. A dificuldade de olhar nos olhos é por uma questão até cultural. Tem uma questão cultural, tem uma questão muitas vezes ligada ao sexo, porque a gente entende que os olhos são a janela da alma. Tem uma questão, às vezes, do ambiente que nos cerca, ou do que a gente foi ensinado desde criança. Então tem gente que se constrange, tem gente que se intimida, tem gente que acha que está dando um recado equivocado. Então, para muitas pessoas, olhar nos olhos é um baita desafio. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que imaginar um triângulo invertido que vai da sobrancelha até o nariz, ou no máximo até a boca, e olhar nessa direção, como eu estou fazendo agora com você. De vez em quando eu estou olhando para o teu nariz, estou olhando para a tua boca, mas você tem a nítida sensação que eu estou olhando para os seus olhos. Então, se é ali uma situação com uma autoridade que eu ainda me sinto constrangido, não estou tão preparado e seguro, ou uma pessoa do sexo oposto, ou alguém que de repente pode me intimidar ou me constranger, eu vou olhar na direção do triângulo invertido entre a sobrancelha, o meio da testa é uma referência para a pessoa, até a boca. Se eu olhar nessa direção, essa pessoa vai ter a segurança de que eu estou olhando na direção dos olhos dela e eu projeto essa segurança, eu crio essa conexão. Numa entrevista de emprego, por exemplo, que é um exemplo bem comum disso acontecer, o entrevistador às vezes pode intimidar a pessoa mais séria e tal, eu olho nessa direção e fico o tempo todo aqui, não desvio meu olhar para cima, nem para baixo, eu estou aqui o tempo todo com ela, no máximo olho para o lado de vez em quando e volto a atenção para ela. Isso é um recurso prático que muita gente está utilizando e faz diferença. Pô, muito bem. Quase passou a dica mais boa. Pô, mandou muito bem. E eu gostei. Você falou, eu fiquei olhando aqui, eu falei, cara, verdade, cara. Se eu tá olhando aqui assim, ó, a pessoa não tem a clara percepção de para onde você tá olhando, mas ela entende que você tá realmente mantendo um contato visual. Exatamente. O desvio de olhar é tão mínimo que a pessoa não percebe. Uhum. Perfeito. Legal. Então, voz, postura e mente. Maravilha. Vamos pro próxima dica, próximo pilar e a dica desse pilar. Enquanto você vai repondo a minha água aqui, por gentileza, vamos falar sobre o conteúdo, sobre aquilo que é dito. Chegamos aqui no momento do verbo, do verbal, da palavra, aquilo que a gente entrega para as pessoas. A gente tem, obviamente, um mal muito presente no mundo corporativo, que é a prolixidade, a verborragia, que é aquele que fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer, como cantava o Chorão do Charlie Brown Jr. E muitas vezes as pessoas não têm o que dizer porque elas não organizam as suas ideias de uma forma que tenha começo, meio e fim. Primeiro,
qual que é a minha mensagem? Qual que é o recado que eu quero dar? Tenha isso muito claro, uma vez que você tem, às vezes, segundos para falar algo e às vezes você tem horas. A gente precisa começar a estruturar aquilo que a gente fala, o conteúdo da nossa fala, de uma forma micro ou macro. Então, eu estou no trânsito, estou indo para uma reunião, não consegui preparar uma pauta, mas eu sei que o assunto é X. Dentro desse assunto, o que é que eu vou dizer? Então eu vou começar falando sobre isso, depois eu vou falar sobre aquilo, vou chamar a atenção sobre outro ponto. Eu começo a estruturar, planejar aquilo que eu vou falar, mesmo que a oportunidade de fala represente 2 ou 3 minutos. Minimamente é um planejamento, começo, meio e fim. Eu gosto da ferramenta que eu criei ao longo dos anos, ao entender que a gente precisa primeiro chamar a atenção das pessoas quando começa a falar, para que elas nos deem atenção, porque elas estão dispersas, distraídas, a gente está quase que implorando por atenção no momento do início de um speech ou de uma fala. Então, algo que cria um gatilho de curiosidade ou uma pergunta, algo que gera interesse nas pessoas sobre o meu tema. A partir daí, eu fiz uma abertura. Então, para as pessoas que estão em casa, a gente pode usar o acrônimo ACACE. A de abertura, depois eu trago um contexto. Por que eu estou falando sobre isso? Então, imaginando que a gente vai falar sobre comunicação na área jurídica. Você já parou para pensar o quanto a comunicação impacta os seus resultados na área jurídica, Danilo? Então, eu estou conversando com você e trago uma pergunta. Usei a abertura ali para chamar a sua atenção, uma abertura impactante. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho percebido, por que eu estou te falando isso? Eu tenho percebido, eu pesquisei, me disseram, contexto. O contexto justifica o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse tema? No caso, eu usei uma pergunta para abrir, mas poderia ser uma história. Estava vindo para cá, Danilo, e um amigo meu que é advogado, aliás, a gente vai jogar tênis amanhã, ele me falou que recentemente esteve na... Estou contando uma história. Te chamei a atenção, atraí a sua atenção. Usei um outro recurso, ainda estou na abertura. Passei da abertura, como eu disse, eu vou justificar por que eu estou falando desse tema. Qual o contexto? Eu tenho que deixar todo mundo nivelado nas mesmas bases. Se eu não sei o que a minha audiência sabe a respeito do meu tema, eu vou pré-julgar que eu preciso ser óbvio. Então eu vou chover no molhado para que todo mundo fique nivelado. Falar o óbvio para que algumas pessoas que não sabem disso ainda fiquem niveladas com os que já sabem. Abertura, contexto, aí eu vou para o core da minha apresentação, que é o assunto principal. A partir daí eu vou decupar o meu assunto em tópicos. Quantos eu precisar para apresentar a minha defesa, a minha tese, os meus argumentos. Então eu tenho 3 tópicos, 5 tópicos, não sei. Um outro indicador é quanto tempo eu tenho para falar. Porque o tempo que eu tenho para falar vai determinar a quantidade de tópicos e a profundidade do embasamento em cada um dos tópicos. Então, se eu tenho tópico A, B e C, e o tópico A, por exemplo, tem a ver com os prejuízos que os advogados absorvem por conta da falta dessa habilidade, eu posso fundamentar isso com dados, com estatísticas, com cases, com histórias para justificar isso. Se eu não tenho muito tempo, eu vou simplesmente falar a respeito daquilo de uma forma mais superficial e não tão profunda e vou seguir para o tópico B e C e por aí vai. Então eu tenho uma abertura, um contexto, um assunto principal que dentro da nossa lógica racional do Pareto representa 80% do meu speech, eu vou dedicar 80% do meu tempo para o assunto principal. Uma vez que eu finalizo o assunto principal, eu não digo, bom pessoal, era isso, obrigado. Como todo mundo faz usando o velho clichê, a velha máxima, de encerrar, às vezes olhando para o slide ali, né? O obrigado, aí a pessoa se toca que percebeu, bom pessoal, era isso, obrigado. Não, ela tem que fazer uma conclusão. Tem mais um C ali de conclusão, onde ela faz um resumo, uma revisão, uma recapitulação, uma exposição das implicações, ônus e bônus de se seguir ou não essa metodologia, esse processo, de aceitar ou não essa defesa, não sei, essa tese. Ela tem que resumir aquilo que ela acabou de falar. Como a gente viu, se nós fizermos isso, teremos tal resultado. Se não fizermos, teremos tais prejuízos. E aí ela parte para um encerramento. O encerramento ele tem que ser, de novo, impactante. Ou como eu chamo no backstage, um encerramento matador, que faça as pessoas criarem o desejo de buscar mais a respeito desse tema, ou de você, se for um profissional que está se expondo numa mídia ou num evento. Pô, quero saber mais sobre o Danilo.
O encerramento, ele tem que chamar a atenção para um efeito uau, queria ouvir mais. Pena que acabou. Poxa, poderíamos ter continuado a conversa, mas eu sei que aqui a gente está no evento, a programação, o programa acabou, ou o vídeo acabou. Quero saber mais sobre esse camarada. Então, esse encerramento tem que chamar a atenção das pessoas de uma forma que inspire, que provoque, com uma frase de efeito, um slogan, uma citação famosa, uma reflexão, uma pergunta que encerre a sua palestra de modo reflexivo. Isso serve para tudo. A Cássia, abertura, a abertura, contexto, assunto principal, conclusão e encerramento. Eu posso fazer um vídeo usando essa estrutura, eu posso fazer uma palestra de 2 minutos ou 2 horas usando essa estrutura, eu posso dar uma aula, ministrar um treinamento, um workshop, um curso usando esse formato, que o tempo todo eu vou conseguir organizar melhor as minhas ideias, ser mais objetivo, mais diretivo, e com isso as pessoas vão entender aquilo que eu estou dizendo, não só pelo speech, mas também pela ordenação lógica daquele discurso. Pô, legal, legal. E ó, para você advogado, você nunca mais, depois desse episódio, vai fazer uma sustentação oral do mesmo jeito. Agora a sua sustentação oral, ela vai ter uma abertura impactante, você vai trazer a atenção dos desembargadores. Você vai vai trabalhar um contexto aí, para que eles entendam do que você está dizendo. Você vai fazer o discurso principal separando em tópicos, quantos forem necessários para você. Você vai fazer uma conclusão e nada de só provimento. Eu quero provimento, não. Deixa uma pergunta, faz um encerramento impactante. Fica reverberando na cabeça dos desembargadores, porque é bem provável que a partir dessas técnicas você realmente consiga passar muito melhor a sua mensagem. Muito bom mesmo. Eu vou anotar esse acrônimo. Nem precisa, já tirou 10. Muito bom. E aí, para a gente concluir aqui, falta um, é isso? Falta um. Dentro do conteúdo, a gente trabalha, obviamente, um aspecto antes da construção do conteúdo, que é o diagnóstico da apresentação, trabalhando uma ferramenta para entender a audiência, os objetivos e o que eu quero conquistar com aquela apresentação. Então tem uma série de perguntas estratégicas que eu faço um levantamento de campo antes de começar a construir a apresentação, que é essa ACACE que a gente acabou de falar, e depois tem uma etapa de validação do conteúdo e da gestão do tempo, que é fundamental, porque dependendo do tempo que eu tenho, eu vou ter que fazer ajustes na minha construção de conteúdo para cumprir aquele objetivo. Aí sim a gente parte para o último pilar, que eu chamo de apresentação, onde a gente trabalha uma série de técnicas que vão mexer com as emoções das pessoas muitas vezes, para que a gente consiga reter a audiência por muito mais tempo. Esse é o último. Esse é o último. É o último, legal. E você consegue trazer para a gente alguma dica aí dessa parte de ativar as emoções? Com certeza. A gente tem dentro desse escopo algumas técnicas mais profundas para que qualquer pessoa consiga aprender a usar a criatividade para fazer aberturas e encerramentos de impacto, que está lá no módulo conteúdo, mas aqui ela vai trabalhar técnicas para usar essa criatividade e sair do óbvio, trazendo isso para o seu dia a dia. Ela vai aprender a contar histórias, a usar o cinema como ferramenta de storytelling. Por mais que as histórias sejam simples, ela vai entender que há momentos em que gatilhos de marcação de tempo e espaço vão fazer as pessoas levantarem a cabeça e falar, poxa, quero saber mais sobre essa história. Interessante, me conta mais. Então ela vai aprender a contar, a construir e contar histórias. E ela vai aprender 5 ferramentas que eu chamo de momentos memoráveis. Então, o que são momentos memoráveis? Pesquisas mostram que quando a gente entrega um conteúdo racional, com algo que provoca emoções, a gente libera dopamina no outro, fazendo com que o poder de assimilação e retenção seja muito maior. Exemplo fácil. Quem não se lembra daquele professor incrível que teve no ensino médio, fundamental, na faculdade, que usava uma música, uma história, uma piada, algo que às vezes até com instrumentos, com violão, para você gravar uma regra, memorizar algo importante, um trecho de uma história, não sei, qualquer que seja a regra gramatical, português, não importa. Alguém teve um professor de física, de química, de biologia, não importa, que usava esses recursos. A gente nunca esquece a fisionomia, o nome e o que essa pessoa ensinou naquela aula específica. Isso é marcante. Talvez com o passar do tempo a pessoa pode se esquecer, mas leva muito tempo. Tem gente que vai para o túmulo
com essa informação, porque isso cria um prego na parede mental dessa pessoa e toda vez que ela olha para aquele prego, ela coloca o quadro mental daquela situação e até as emoções que ela sentiu naquela época, elas voltam, elas reverberam. O que a gente pode usar? E aqui é abrir realmente a caixa de Pandora e entregar o suprassumo desse pilar. Primeiro aspecto, aprender a contar histórias. Se você souber contar histórias, você vai criar nas pessoas, inevitavelmente, emoções que você não faz ideia do poder que elas vão criar na retenção desse conteúdo. Segundo, repetição de frase de efeito. Se você tem um slogan, uma frase de efeito, que ela vai marcando o seu discurso, isso vai criando nas pessoas, vai sedimentando a informação. Quando a gente ouve a expressão I have a dream, eu não preciso falar mais nada. Porque ao passo que Martin Luther King repetiu isso 11 vezes no seu discurso, aliás, discurso improvisado, todo mundo acha que aquele discurso, eu tenho um sonho, é um discurso que estava construindo. Não, ele tinha outro discurso. Aquele discurso foi improvisado. É mágica, a história é fantástica. E ele começa a usar essa expressão repetidamente, ele foi criando um momento memorável na mente das pessoas, mesmo das pessoas que não estavam lá. A gente lembra disso e sabe da história, contexto, tudo que estava envolvido. Então eu posso usar isso no meu speech. Eu posso criar, por exemplo, dramatizações. Eu posso encenar algo, fazer uma sketchzinha, encenar algo que eu estou contando. Isso no jurídico funciona perfeitamente. Eu posso trazer para a minha audiência, para o palco, para o meu cenário, aquilo que está lá no mundo real. Vocês também usam isso com muita habilidade em certas defesas, trazendo maquetes, objetos que simularam muitas vezes os artefatos usados em determinadas cenas, talvez cenas até de crime. Tudo isso é fazer encenação. Para quem não se lembra, quando, por exemplo, o Bill Gates fez uma palestra sobre a malária, ele abriu durante ali a palestra dele um pote de cristal e ali os mosquitos saíram. Aquilo ali é dramatização. Ele trouxe, é como se ele trouxesse da África a malária para o palco dele nos Estados Unidos e as pessoas tiveram ali um frisson, um medo, uma ansiedade. Será que esse mosquito tem o vírus? Não tem? Aquilo ali remeteu a algo dramático. É uma dramatização, é um baita recurso. Então aqui eu estou falando de alguns recursos que vão ajudar as pessoas a contar, a entregar o seu conteúdo de uma maneira muito mais empática, muito mais carismática, com muito mais presença. Tem gente que gosta muito de usar infográficos. A gente tem lá, né, no velho Excel alguns gráficos, mas aquilo ali é meio chato. Então quando a gente usa recursos do design com infográficos que tem ícones, símbolos, para explicar talvez um índice, um indicador, um resultado financeiro, qualquer coisa que o valha, com símbolos, a gente cria na mente das pessoas também esse gatilho de retenção, fazendo com que elas assimilem mais facilmente aquilo que nós estamos dizendo, e com isso a gente acaba se tornando pessoas mais inesquecíveis na mente das pessoas, né? Cara, que bacana. E quem tá em casa agora deve falar, cara, eu quero isso aí. Eu quero isso aí pra mim. Muito, muito legal mesmo. Você vê que existe realmente uma técnica por trás, existe muito estudo, é ciência mesmo, né? E se bem aplicada e treinada, com certeza permite evolução das pessoas que buscam realmente destravar algumas questões ligadas à comunicação. A gente vai chegando aqui numa parte final, cara, dá vontade de ficar com você aqui mais umas 3 horas. Tem agenda aí? Adoraria. vamos vir pro lado B, né? Pô, fazer... Aí vocês coloquem aqui, quero o Edgar de novo. Quero o Edgar de novo trazendo mais 5 dicas. E coloquem as dores que vocês têm pra gente falar dessas dores. Legal, comuniquem. Vocês têm dificuldade de comunicação, algum tipo de dificuldade, algo que vocês gostariam de desenvolver? Comentem aqui, entrem lá também depois no Instagram do Edgar. Qual que é o Instagram, Edgar? Edgar Caetano Oficial. Legal, Edgar Caetano Oficial. Vai ficar aqui também nesse vídeo a descrição, na descrição desse vídeo, o link do Edgar para vocês poderem dar uma olhada lá, fazer como eu lá, stalkear e ver o bom profissional realmente que o Edgar é, tá bom? E as técnicas que ele tem. Dê uma olhada depois lá também, Danilo Schettini, no meu Instagram, a gente consegue bater um papo. Eu vou pedir para o Edgar fazer aqui umas considerações finais. Queria antes agradecer você por estar com a gente aqui até o final. Imagino
Pelo menos para mim, foi extremamente valorosa essa palestra que o Edgar deu pra gente aqui. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão aí em casa. Coloca aí, me ajudou nos comentários. Edgar, o que você tem para falar para o advogado? O nosso público é de um advogado, a gente tem desde o advogado jovem que está iniciando aí no direito previdenciário, até alguns advogados que também já compreendem bem do direito previdenciário, já atuam, já têm experiência, inclusive se comunicam muito bem. Exato. O que você tem para dizer para o nosso público aí de advogados aí nessa etapa final aí? O advogado, ele é um profissional considerado extraordinário, porque a quantidade de leis que ele tem que estudar, de atualizações que ele tem que fazer, mesmo que ele seja nichado em uma única área, ele precisa se atualizar o tempo todo, ele se comunica o tempo todo, ele é tido historicamente como um profissional diferente dos demais, e isso não é uma questão de preciosismo e nem de vanglória, de arrogância, não, ele é um profissional que historicamente fez a diferença ao longo da história humana. Então a gente tem aí, dentro até do escopo político recente, profissionais do direito que marcaram a história. A gente tem Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Barack Obama, que é uma das grandes referências, inclusive, para a gente se inspirar no que diz respeito à oratória. Então, o advogado, ele é um profissional diferenciado, desde que ele se diferencie. Porque senão ele se torna mais um profissional comum, mais do mesmo. Ele fica na linha do mediano, e o mediano, usando uma palavra até dura aqui, o mediano é medíocre. Ninguém contrata medíocres. Ninguém contrata profissionais medianos. Ninguém contrata escritórios medianos. A gente quer profissional que se diferencia, que se destaca, que é extraordinário. Por isso que essa habilidade, que deveria ter sido ensinada já desde lá, o ensino fundamental, depois o médio, a gente deveria chegar na faculdade e já aprender isso. A gente vai aprender muitas vezes mais tarde, mas é melhor que seja mais tarde do que nunca. Eu estou vendo muita gente encerrar sua carreira sem ter aprendido. Atingiu o resultado? Atingiu sucesso para essa pessoa? Talvez sim, mas ela poderia ter resultados muito maiores se ela tivesse se dedicado um pouquinho a desenvolver essa habilidade. Aprendi há um tempo atrás com um autor americano, o Jim Rohn, que se você não está disposto a uma vida, se você não está disposto, melhor dizendo, a se arriscar, você tem que estar disposto a uma vida comum. E vida comum é massa. A gente não quer ter uma vida comum. A gente está aqui para ter uma vida extraordinária. E para ter uma vida extraordinária, com resultados extraordinários, a comunicação é uma ferramenta para resultados, ela não é uma ferramenta meio. É uma ferramenta meio que gera resultados, que impacta seus resultados. Para ter resultados extraordinários, inevitavelmente, eu vou ter desconforto, incertezas e riscos. É tudo. Para aprender a jogar tênis, eu passei por desconforto, incerteza e risco. Desconforto, muitas vezes acordar cedo, ficar repetindo o movimento, professor ali muitas vezes me cobrando uma postura, alguma coisa que eu não fazia direito, renovar a matrícula, tudo é desconforto, né? Ir lá, cair na quadra, às vezes escorregava e tal, não fazia as coisas direito, perdia partidas inúmeras, desconforto, incerteza. Será que eu vou aprender isso um dia? Será que eu vou conseguir jogar tênis de modo a ter prazer e me divertir e de vez em quando até fazer algumas jogadas legais e tal? Incerteza, não sei se isso vai acontecer. E risco, porque tudo tem um risco. Tem o risco de eu me lesionar, tem o risco do esporte não ser para mim, ou de eu não ter estrutura física para aquele esporte. Eu já caí, eu já trinquei o cotovelo jogando tênis e fiquei meses fora da quadra. Tem um risco. Desconforto, incerteza e risco. Para eu chegar nesse nível de comunicação, e você também que buscou desenvolver ainda mais, embora eu já te falei isso, você já estava num nível extraordinário do meu ponto de vista, e você está buscando ajustes finos para melhorar ainda mais sua comunicação, você está passando por desconforto, incerteza e risco. Então o advogado tem que estar preparado para atravessar o deserto e para suportar desconforto, incerteza e risco. Só que tem o seguinte, um pesquisador americano, autor do livro A Única Coisa, ele falou: tudo que passa por desconforto, incerteza e risco tem grandes chances de ter sucesso. Porque a pessoa decidiu fazer aquilo, ela está atravessando o deserto. Quem não pisa no deserto e não está disposto a dar os primeiros passos, nunca vai atravessar. Só vai atravessar
quem está disposto realmente a encarar esses desafios. E para fechar, uma máxima que eu trago de um grande americano que está estampando aí a nota de $100, que é a nota mais valiosa, coincidentemente ou não, Benjamin Franklin, obrigado. Ele dizia: o homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Essa é a máxima para muita gente que procura desenvolver a comunicação comigo. Edgar, não sei expressar meus pensamentos. As minhas ideias são brilhantes, mas eu não consigo expressá-las. Eu até coloco no papel, mas na hora que eu vou abrir a boca, é uma tragédia. Essa pessoa entende que, enquanto ele não souber expressar seus pensamentos, ele é como um qualquer que não sabe pensar. E dói, né? Você ser tido como alguém que não sabe pensar, isso chega a ser ofensivo. Peraí, fala o que você está pensando. A gente ouve isso, né? Minha mãe fala o que você está pensando. Então, mãe, eu era assim. Eu não conseguia falar o que eu estava pensando. E aí eu era tido como idiota muitas vezes, porque parecia que eu não sabia pensar. Então, o homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. E essa é a reflexão que eu encerro aqui. Pensa nisso, porque isso é, de fato, provocante. Interessantíssimo, interessante. O que vocês acharam aí desse Prevcast, gente? Eu achei sensacional, muito bom mesmo. Edgar, parabéns, cara. Primeiro, eu te agradecer aí por ter feito parte aqui com a gente dos episódios anteriores, ter sido um dos patrocinadores aqui do Prevcast. Prazer, uma honra. Questão de te trazer aqui, cara, porque realmente sei que você tem conteúdo para passar para a advocacia, e o objetivo desse Prevcast é exatamente esse, é transmitir um pouquinho de conteúdo, de conhecimento para os advogados que estão lá, às vezes sozinhos, não tem ninguém para ajudar eles. Então o Prevcast vem realmente como um apoio, um auxílio aí dos advogados para trazer um pouco de gestão, um pouco de técnicas de venda, estratégias para aplicação nos escritórios e o autodesenvolvimento nesse exato momento com a comunicação aí e oratória. Então queria te agradecer aí tanto pelo patrocínio quanto pela presença, a participação aqui e o compartilhamento, né, desse caminhão de conteúdos interessantes aí, cara. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Danilo. Foi uma honra. E para você que nos acompanhou até agora, mais uma vez obrigado, como eu digo, pelo carinho da sua audiência. E a gente continua essa conversa lá nas redes sociais. Boa, boa. Valeu, pessoal. Até mais, até mais.